Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o filme que marcou a sua infância, a minha infância e a infância de toda uma geração, que no caso são os millennials, geração Z, né? Infelizmente vocês talvez não tenham tido essa experiência na infância, mas eventualmente vocês tiveram, que é Abracadabra 2. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu joinha, vamos falar de Abracadabra 2. Pra gente ser completamente assim, aberto e honesto aqui entre nós, né, eu reassisti Abracadabra no começo da semana passada, antes de assistir o Abracadabra 2, e eu acho que isso impactou um pouco a minha visão do filme. Isso porque eu não gostei totalmente. Eu não desgostei totalmente, mas poderia ter sido melhor em vários aspectos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai ter spoilers do filme, então se você não quer levar spoiler, pausa o vídeo, vai assistir o filme, aí você volta. Mas Abracadabra foi um filme super clássico, dirigido por ele, o único, o maioral, Kenny Ortega, e eu tava bastante animada pro Abracadabra 2, porque eu acho que ele era um filme que tinha muito potencial, né? A gente tá vivendo, sim, uma época de reboots, remakes, homenagens, de buscar ali, né, aquelas referências, e a gente, enfim, sempre fala bastante disso, mas o terror tem voltado com muita força. Óbvio que Hocus Pocus não é necessariamente terror, mas ele é um filme de Halloween, né? Ele tem os seus momentos ali mais aterrorizantes, digamos assim, então eu coloco ele na mesma caixinha, tá? Então, obviamente, o terror, principalmente o terror dos anos 90, né, 80, 90, ele tá dando uma volta por cima, né, ele tá repaginando. Óbvio que tudo começou com Stranger Things, talvez, né, mas a gente tem tido muitos remakes e, enfim, releituras, né, de histórias clássicas do terror, algumas não muito boas, como eu já falei aqui no canal, né, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, outras que têm se destacado bastante, como o próprio Pânico 5, que trouxe de volta a franquia. Eventualmente a gente vai ter um Premonição 6, que eu também tô bastante animada, Chuck, que foi uma série que fez muito sucesso, que inclusive vai estrear sua segunda temporada em breve. O caminho tá aberto, né, então não é tão surpreendente que eles fossem atrás de fazer um Hocus Pocus 2, e acho que a coisa mais legal do filme, obviamente, é o fato de que as atrizes originais, que fazem as nossas irmãs Sanderson, elas estão de volta pra esse filme. Eu acho que de cara, esse é o grande tempero do filme, né? Porque elas são muito boas, elas são muito icônicas, elas são engraçadas, elas são divertidas. Então, obviamente, esse é parte integral ali, né, da história e do apreço que as pessoas têm pela história, tanto que são elas que voltam e não necessariamente outras pessoas que participaram do filme. Então, nesse filme a gente vai ter um grupo de amigos, né, 3 amigas, a Becca, a Izzy e a Cassie, e a Becca e a Izzy estão afastadas da Cassie porque ela tem um namorado novo e ela não tem dado muita atenção pras amigas. E eu acho que esse é o meu próximo ponto de algo que eu gostei bastante desse filme, e que inclusive me fez pensar bastante nos Jovens Bruxas, o novo também, né, que ele também tentou, né, seguir bastante por esse caminho, que ela tem um foco bem grande na amizade. E eu acho que principalmente quando a gente tá falando de bruxas, e a gente fala de covens, e a gente fala da união, né, do poder do feminino e tudo mais, eu acho que é um caminho muito interessante, e eu acho que era um passo lógico dentro da construção da história de Hocus Pocus, já que a gente já teve, né, o clássico filme teen, filme adolescente, um filme infantil ali, onde a gente tem um casalzinho principal, né, e tal, e eu acho que do primeiro filme, óbvio, eles são perfeitos, né, porque uma quebra de padrões, né, assim, quebra de padrões, mas enfim, para a época, né, tem aquela coisa, tipo, o menino meio nerd, e a menina popular, e daí, né, então a gente tem isso, né, no primeiro filme, e eu gostei que eles resolveram trazer esse twist pro segundo filme, de colocar o foco em uma amizade, principalmente porque a história que a gente vê da Becca, da Izzy e da Cassie, ela tem um traço ligado diretamente com a relação das irmãs Sanderson, né? É óbvio que a Winifred, ela é a Winifred, né? Então, tipo assim, ela é muito a protagonista e as outras são muito ali a base, né, da história dela. Mas eu acho que nesse filme a gente tem essa oportunidade de mergulhar um pouco mais na relação das três e na importância que uma tem na vida da outra, por mais que a Winnie seja do jeito que ela é, né? Por mais que ela seja desbocada e meio mandona e querendo sempre ser a mais de todas, eu acho que o legal é que a gente consegue ver essa relação e que isso tem um paralelo direto, não só com as 3 personagens que a gente conhece, né, nesse filme, mas também com a própria história
né, e tudo que acontece. Pra mim, esse foi um dos pontos altos do filme, inclusive na cena final, né, onde a Winnie, então, ela decide abrir mão desse poder que ela summonou ali, né, desse poder que ela fez o feitiço pra ela ser a bruxa mais poderosa de todos os tempos e tal. Ela decide abrir mão, porque pra ela não faz sentido ter todo esse poder e não ter as irmãs dela junto com ela, né, então eu achei que foi muito bonito, achei que foi muito mágico esse momento, e principalmente da própria Becca ter sido a pessoa que explicou isso pra ela, né, e viu o momento onde ela percebe que ela fez besteira, que ela não queria ter aberto mão das irmãs dela, por mais que as irmãs dela estivessem dispostas a estar ali também pra ajudar ela, né, e pra sempre tentar fazer ela ficar feliz. Então a gente vê uma conexão muito forte entre as três, desde o começo, né, desde o momento onde a gente vê um pouco da história delas, quando elas estavam em Salem, quando elas foram isoladas, né, da cidade, e aí realmente foi o momento que elas abraçaram o lado bruxa e tudo mais. Então a gente vê a parceria delas desde sempre, né, a gente tem essa relação. Então é um filme de comédia, é um filme debochado, elas têm momentos absurdos, né, mas ainda assim a gente tem esse momento mais emocional. E como vocês sabem, eu sou uma pessoa completamente desesperada por cenas desse tipo, né, então pra mim foi choro, entendeu, foi lágrimas, foi depressão, porque foi um momento muito, muito bonito, principalmente com esse paralelo traçado entre as três personagens que a gente conhece nesse filme, né, e a amizade delas e o fato de que rola ali uma falta de comunicação, né, e tudo mais. Então eu acho que foi muito legal isso, e com certeza essa foi a minha parte favorita do filme. Agora, a minha parte que eu não gostei tanto, eu acho que ele é um filme divertido, eu acho que ele é um filme leve, assim como o primeiro, eu acho que ele bebe bastante ali na fonte do primeiro, e esse é o meu primeiro problema. Óbvio, o primeiro ele é extremamente icônico, ele tem momentos icônicos, ele tem coisas muito icônicas, mas eu senti em muitos momentos desse filme que pra mim, ele passou da linha de homenagem / referência, né, de tipo, tá fazendo uma referência a algo que a gente sabe, ele passou um pouco dessa linha e ele ficou muito no âmbito do tipo, vamos tentar recriar 100% a magia daquele primeiro filme. Eu sou super a favor de sequências quando elas são bem feitas, quando tem algum sentido pra isso. Tem muitas sequências que eu gosto muito, não só de filmes de terror, né? E eu sinto que em Hocus Pocus 2 eles não conseguiram encontrar esse equilíbrio. Eles pesaram muito a mão na parte das referências e na parte do tentar evocar realmente aquela magia do primeiro filme. E eu acho que eles não conseguiram trazer nada de novo. No caso, assim, o que eu gostei muito, né, desse filme foi o fato da gente ter a Becca como a protagonista, com as amigas dela, passando ali por aquele momento, né, fazendo 16 anos, tentando, né, dar esse passo além ali da vida, né, jovem adulta dela. Então a gente tem isso que é muito legal, mas isso fica em segundo plano em certos aspectos, porque a gente tá ocupado ali fazendo muitas referências o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que é muito legal, que é a Becca desenvolvendo poderes, né, então ela tem essa possibilidade de ser uma bruxa também, e de ter o próprio Coven, só que eu acho que tudo isso ficou meio que jogado ali no final, quando já tinha muita coisa acontecendo com as irmãs Sanderson, e aí você não consegue aproveitar tanto o quão legal é essa história e essa ideia dela desenvolver os próprios poderes ali naquele momento. É muito legal o fato de que o livro se revolta contra a Winnie, né, e resolve mudar a lealdade dele. Então tem algumas coisas ali que são muito legais, e isso é muito novo, né, e faz muito parte da história desse filme. E eu acho que uma outra coisa que a gente tem, então, o Gilbert, que é esse cara que é dono de uma loja de coisas místicas e magia e tudo mais, e ele gosta muito das irmãs Sanderson, né, e ele tem essa vontade de trazê-las de volta, e no final das contas é ele que acaba fazendo isso por querer, mas sem saber, né, o quão errado a ideia dele poderia dar. Então a gente tem isso, que eu acho que é muito legal também, né, porque afinal de contas criou-se realmente, e eu acho que aí a gente entra num quesito de metalinguagem, né, do próprio filme. Não é uma obsessão, mas uma admiração, né, por essas figuras, né, dessas três bruxas, e pela estética delas e pelo jeito delas, e isso fora do filme, né, o filme ele virou realmente um ícone, e elas ainda mais, né, então eu acho que o filme ele poderia inclusive ter brincado mais com isso, e eu senti que ele não brincou o suficiente. Até no próprio primeiro filme a gente tem um pouco disso, né, naquela cena que elas entram ali na casa do Satã, e ele tá falando, vocês estão vestidas como elas, e então óbvio que a gente tem um pouco disso, mas eu acho que como a gente tava usando aqui um fanboy das irmãs Sanderson, que acabou trazendo elas de volta, né, que fez de tudo pra conseguir trazer elas de volta, eu acho que a gente poderia ter focado nisso nesse filme, né, eu acho que essa poderia ter sido a ideia que puxa. E aí eu senti que o filme, pra mim, Alice, né, gente,
como sempre. Ele foi puxado pra baixo, apesar dele ter essas ideias que são todas muito legais, que me deixaram muito intrigada e muito entretida pelo filme. Ele traz esses momentos que eu acho que ele tenta recriar demais o que teve no primeiro filme e ele não chega bem lá, né? Então a gente tem a cena de dança de novo, a gente tem elas cantando e assim, é muito difícil você ter uma cena de música que vá bater de frente com I Put a Spell on You, né? Porque essa música, enfim, vocês sabem, né? Ela é icônica, ela marcou ali aquilo, né? E aí eles tentam recriar exatamente da mesma forma e aí não tem o mesmo poder, por mais que a música seja legal, ela não tem o mesmo poder, ela não... Né? Por mais que a cena em si seja legal também, delas fazerem essa magia em conjunto e mandar o grupo de pessoas atrás do prefeito da cidade e tudo mais, fazendo meio que um flash mob de dança, né? Ele me parece uma cópia pior, né, do que o primeiro. Em contrapartida, quando a gente tem o momento onde elas entram no Walgreens pela primeira vez, né, na farmácia, e vem aquilo, a luz brilhante, as bebidas, né, as coisas de rejuvenescimento e tudo mais. Isso foi muito engraçado, né, porque é diferente. Então, tinham coisas que poderiam ter sido colocadas, piadas que poderiam ter sido colocadas nessa ideia dessa atualização, né, desses novos tempos, mas no final eles tentaram sempre trazer de volta ali um pouco do mesmo, né, e aí eu acho que em alguns momentos o filme, ele me perde. De novo, isso não significa que o filme é ruim, eu acho só que ele tinha um potencial e ele tinha coisas muito legais ali dentro dele, que poderiam ter funcionado muito bem, mas por escolhas criativas, né, por escolhas de como construir essa história, eu sinto que ele me decepcionou um pouco, exatamente por isso, né. Eu acho que quando você tem um filme que é tão grande, tão grandioso, tão incrível quanto é o primeiro Hoxpox, tão icônico, né, tão marcante, você não pode cair no erro de querer recriar aquela magia. Eu acho que você tem que entender aquela magia e expandir pra um lado diferente, né? E eu acho que tem muitos filmes que fazem isso muito bem e eu acho que o Abracadabra 2, ele não chega bem ali. Ele tenta e ele chega muito perto, mas pra mim ele não foi o gol, né? Ele bateu ali na trave e ficou deixou a desejar em alguns aspectos, né? Eu gostei do filme, acho que ele é um filme divertido, acho que ele é uma sequência interessante, né, para o Hoxpox original, mas tem aí algumas questões, né? Tem aí algumas coisas. Se você veio até aqui e ainda não assistiu o filme, recomendo que você assista, tire suas próprias conclusões. De repente, se faz tempo que você assistiu o primeiro Hoxpox, você vai se divertir mais do que eu, porque as coisas não vão estar tão frescas na sua memória e você vai conseguir aproveitar ali aquelas referências e aqueles momentos e tudo mais. Se você assistiu recentemente, eu não sei se eu emendaria um no outro, né? Porque aí eu acho que o abismo entre eles fica muito mais claro e muito mais chamativo. Mas é isso, contem aqui pra mim o que vocês acharam do filme, os momentos que vocês mais gostaram. Não esqueçam de se inscrever aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!